você citou que, assim, eu vou usar um termo aqui que acho que o Lula é rabudo. Não falei isso. Tá aí o adjetivo aí. Tradução simultânea. Isso. Mas eu acho que é pela segunda vez ainda. Porque quando ele pegou o país depois do Fernando Henrique, ele pegou um país que, em teoria, claro, ele galga para ele todos os benefícios, tudo. Mas um país que já estava caminhando, que o grosso já tinha sido resolvido, vamos dizer assim, né? Algumas coisas estavam encaminhando para acontecer, né? Te interrompendo, mas eu concordo com isso daí, estava caminhando para acontecer. E tinha uma outra coisa, o sentido do ajuste da implementação do Plano Real também era um ajuste que depois, todo mundo conhece a história bonita, né, da moeda hiperindexada, o RV, os gênios, e são geniais mesmo, todos os founding fathers do Plano Real. Foi uma teoria brilhante. E, olha, eles devem ter passado noite com frio na espinha, porque podia dar muito errado. Podia dar muito errado, mas assim, eles conseguiram. Só que você teve uma segunda fase do Plano Real, que foi uma questão de ajuste fiscal muito forte. Tanto é que surgiu um monte de greve, enfim, aquela briga política. Só que isso aí traz uma vantagem. Qual que é a vantagem que tem a ver também com essa certa herança benigna que estou falando? É o seguinte, a boa notícia é que está ruim. A base de comparação... vai crescer o PIB em 2022? Vai, só que se você pegar a série desde 2014, né? Quando a Dilma está saindo, começa a cair o PIB, né? Ele começa a querer subir com o Temer, ele vai para a pandemia, cai, sobe de novo. Só em 2021, a gente chegou num patamar que era em 2014. Tente parar para pensar isso. É 7 anos que o Brasil parou. Então, cresceu alguma coisa agora... A brincadeira que eu faço assim, é quase uma ilusão estatística. Né? Cresceu. Cresceu, não cresceu, né? Porque estamos anos parados. Então, concordo contigo que lá no Lula 1, né, ele pegou um plano real que já tinha feito o grosso do ajuste, mas como a base de comparação era muito baixa, ele conseguiu engatar algumas coisas que foram indo. Eu acho que o maior risco de 2023 é o Lula achar que está lá em 2002. Tanto é que o pessoal fala muito, o mercado em si, fala que assim... O piloto não foi tão bem no Lula 1, vamos dizer assim. E agora o momento é outro, até possivelmente melhor do que aquele momento. A pergunta é, e o piloto? Melhorou? Então, quando eu falo, eram 2 eixos, né? A certa herança benigna e o ajuste heterogêneo, né? Que não é nem heterodoxo nem ortodoxo. No final, eu acabei não fechando o raciocínio. Eu faço uma brincadeira sempre, que é o seguinte. O problema do Bolsonaro é que ele briga com todo mundo. E o problema do Lula é que ele não briga com ninguém. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a grande habilidade, a grande questão central do Lula é que ele é uma pessoa de criar consensos. É isso que ele faz o tempo todo. Que é o político real. Exatamente. Profissional, né? Tanto é que tem muita gente que reclama isso dele, que ele é meio macunaíma, né? Que é meio sem caráter, que ele faz pacto com qualquer um, né? Do Boulos com o Renan, enfim. É do jeito dele. Mas isso daí implica dizer outra coisa, né? Que ele vai seguir o manual... que todo político, quando eu ouvi falar isso esses dias, quando você entra na política, eles te dão um manual, né? É uma capa verde com azul e tal. E dentro desse manual diz o seguinte, se você quer se reeleger, ou eleger sucessor, você fica os 2 primeiros anos quietinho para gastar dinheiro no último ano. Né? Qualquer prefeito de interior sabe disso, né? Fica quieto, não faz nada, no último ano começa a pintar meio fio, consertar semáforo, asfalto, é isso. E o Lula vai fazer isso. Então, para falar do piloto de 2002 e agora, ele vai fazer isso que ele fez lá em 2002. Vamos lembrar, né? 2002 ele entra em 2003. Ele já colocou o Meirelles de cara, subindo a taxa de juros. Imagina. Rapaz, olha, imagina, o PT entra a primeira vez, banqueiro central que não era nem independente, foi ele que indicou, ele que deu, né? Tanto é que recentemente, né, teve até uma discussão que ele falou do Banco Central, ele cita o Meirelles, e de fato, ele colocou o Meirelles lá e subiu a taxa de juros na cara de todo mundo. Ele cita que é impossível o Roberto Campos Neto ser mais independente ou mais autônomo do que o Meirelles no governo dele. Ele está querendo mostrar o track record dele, faz parte. Eu não acho que isso daí necessariamente é uma... Mas não é uma sinalização que ele tem intenção, porque ele citou que assim, o Banco Central não é independente, é autônomo. Então, mas olha... De novo, eu posso estar completamente errado, mas o Lula ele adora fazer essas coisas. Né? Porque, vamos também ser franco, né? Muito franco aqui, estamos no canal de pessoas que vivem, orbitam no mercado financeiro. Eu não quero dar spoiler, mas a maioria de nós somos bolsonaristas. Não estou falando que é minha posição pessoal, mas assim, nitidamente o mercado tem um viés mais de direita.
não necessariamente bolsonarista, muitos são bolsonaristas. Mas você fala no quesito do mercado financeiro ser mais capitalista, e isso leva... Então leva uma ideia de valores que são vinculados a um ajuste mais liberal, não tem problema. Então existe um ranço natural, por assim dizer, entre uma visão do Lula, que é uma visão mais distributiva ou redistributiva, de alguém que entende que o que importa é a livre iniciativa, é normal. Tanto é que, de novo, né? Esses dias eu arranjei briga de novo com o pessoal mais à esquerda que me segue, falando que a Bolsa não caiu logo depois do 8 de janeiro, fortemente, porque o mercado fez uma análise muito simples. O Lula vai cair? Não. Por que eu estou falando isso? Porque quando se trata de dinheiro, volta ao que eu falei no início, minha opinião pouco importa. O que o nosso trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Mas voltando ao Lula de 2000... Não só a opinião, como a ideologia também, né? É relevante. O mercado financeiro, afinal de tudo, tem que entender o que acontece para ver qual o reflexo e como eu ganho dinheiro com isso. Exatamente. A política é um péssimo conselheiro financeiro. Um péssimo. Ah, não, vou fazer isso porque agora vai. Não. Ah, por quê? Não tem... Assim, por isso que eu apresentei aqui algo que é bastante trivial em curso de economia, explicar o que é um ajuste do lado da oferta e da demanda. Por isso que o Sun Tzu, Arte da Guerra, né, ele falava que existia formas ortodoxas e heterodoxas de fazer ataque. No fundo, ele brincava que tem que ser heterogêneo, tem que usar ortodoxia quando tem que ser ortodoxo, heterodoxo quando tem que ser heterodoxo. O que é um ataque heterodoxo? Usar espião em vez de um ataque direto, por exemplo, uma das coisas que ele fala. Mas fora esses livros de autoajuda meio exagerado que o pessoal usa às vezes. Mas voltando para qual o risco, o Lula deu sorte lá, concordo contigo, acho que é isso mesmo. Mas o maior risco que eu acho que tem hoje é o Lula achar que as condições são muito parecidas do que eram lá em 2002. Por que eu falo isso? Eu acho que naquela época foi melhor para ele do que vai ser agora, no seguinte sentido. Ele conseguiu colocar o pobre no orçamento, que é o grande argumento dele. Né? Quero colocar o pobre no orçamento. E foi essa proposta que ganhou das urnas. Né? É isso que tem que ser feito. Dura até hoje, né? Fazer isso de forma sistemática, fazer reforma tributária que seja mais progressiva e não regressiva, enfim. Né? Mas como ele fez isso lá em 2003 e diante? Ele fez um aumento sistemático do salário mínimo. Essa foi a estratégia, uma parte importante da estratégia. A questão é que em 2002, 2003, se você pegar naquele momento da história, a China estava exportando deflação de bens industrializados, ou seja, todo ano você comprava celular mais barato e melhor. Era isso que acontecia. Se você pega a inflação acumulada naquele início, você tem uma alta muito pequena de bens industrializados. Então o que aconteceu é o seguinte, ele pôde subir o salário mínimo, o que vai bater em serviços, que é intensivo em mão de obra, né? O custo de mão de obra sobe, serviço sobe. Ele conseguiu subir serviços sem impactar o IPCA cheio, porque ele tinha orçamento inflacionário para aquilo. Existem essas condições hoje em dia? Resposta, não. Se ele resolver subir o salário mínimo na porrada, vai ter um resultado líquido de inflação. Ponto. Entendeu? Esse é o maior risco que eu acho que ele corre. Esse ponto é... Eu tenho avisado sempre que posso as pessoas que eu conheço em Brasília. Tipo, não faça desse jeito, porque vai dar ruim, né? Então, basicamente... Rapidamente, só para não perder o fio, mas basicamente ele já anunciou que vai subir o salário mínimo, né? E aparentemente é 1º de maio, que é um dia simbólico. Dia né? do trabalho e tal. Dia do trabalho, simbólico para eles aí. Então, e aí? Não, é um problema, vamos ter que mapear, vamos ver qual é o tamanho do impacto total. É que a gente está no momento também agora, que eu acho que assim, o mundo vai ser um pouco mais comportado que a inflação, de forma geral, não só o Brasil. Não vai dar para fazer o que ele fez lá em 2003. Eu continuo achando. Se ele tentar fazer via salário mínimo, vai dar ruim. Vai dar inflação, se ele subir muito forte. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Banco Central fez um trabalho hercúleo. Né? O Campos Neto realmente ele tem muita independência, porque ele levou para 2% a taxa de juros, depois levou para 13,75%. Só que eu queria avisar muitos que estão nos ouvindo que não é porque você sobe a Selic no Brasil que cai o preço do petróleo no mercado internacional. A relação causal não é essa. Importante deixar claro. É importante deixar claro. Não é assim que funciona o sistema de meta de inflação. Antes o Campos Neto estava sozinho, agora tem todos os outros bancos centrais do mundo ajudando. Mas você colocou que ele vai aumentar agora o salário mínimo, eu acho assim. Quer fazer isso desse jeito? Tá bom, mas vai ter que fazer outras coisas para segurar. Por exemplo, não vai poder fazer gasto fiscal muito mais forte. Nem nada disso. Então, assim, vamos ver qual o mix. Como eu acho que o Lula é politicamente muito, que adjetivo eu posso usar, hábil, né, para fazer as coisas, acho que ele vai comportar isso. Mas esse é um risco que... E outro risco que eu vejo muito grande também, antes de entrar aqui, se quiser voltar e te falar isso também,
é o uso do BNDES. O que é o problema do uso do BNDES? Foi muito criticado lá atrás, a ideia de campeão nacional, etc. E tal. Não vou nem entrar no mérito em si dessa tese de investimento, porque tem prós e contras, é uma discussão danada. No final a gente fica muito triste porque tem evidências que foi mal usado. Né? Gente que não precisava, etc. E tal. Não vou também entrar no mérito disso. Fomentou quem já era fomentado. Então, enfim, mas tudo bem, vamos deixar isso daí para lá. O problema é que, se você vê lá o mercado de capitais até 2008, era uma coisa. Hoje, a quantidade, se você vai entrar no site da Ambima, fica aí também a sugestão para vocês que estão nos assistindo, e ver a quantidade de FIP, FDIC, FI, a indústria de fundos cresceu violentamente, é algo assim de 300 milhões para mais de 9 bi. Assim, isso em pouco, esses últimos anos eu estou falando. Então é o seguinte, o BNDES tem que ter. Na Alemanha não tem tem 3 bancos de investimento, tem que ter. Os Estados Unidos usa a compra governamental para incentivar a economia. Né? Falando agora com mais franqueza, a gente tem que deixar, uma coisa que me irrita muito no mercado, a gente quer ser a santa do puteiro toda hora. Né? Não pode, porque não, o mundo inteiro faz. Agora é o seguinte, a indústria de capital brasileiro cresceu de tal forma que se eles utilizam o BNDES recriando a TJLP, porque hoje é TLP, ou seja, fica colado na Selic, se eles reeditam a TJLP e cortam ela fortemente, uma série de brasileiras e brasileiros que se dedicam fortemente a avaliar risco, capital, etc., que é uma indústria que é importante, pode desarticular. E não tem como você criar um país de primeiro mundo se você não tiver uma indústria de capital que vai ser... amigo, você quer fazer um shopping center? Vem cá, tá bom, qual é o teu business plan? Tá, legal. Mas é meio longe de uma estrada, não gostei. Vocês querem fazer o quê? Quero fazer uma torre comercial em Uberlândia. Sei lá, gostei, tem um plano bom aqui. Toma aqui, vamos fazer um FII para esse negócio. Você precisa, porque o BNDES não tem como abarcar tudo isso. Então, esses 2 riscos, o salário mínimo e a questão de juros, que são as coisas mais me preocupam. O resto...